Vamos lá, vamos desmistificar essa palavra estranha do marketing. Legal falar sobre esse tema. Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco desse universo e vamos desmistificar tudo para esses empreendedores incríveis que estão com a gente. A Bárbara. Boa A tarde, Bárbara. Bárbara tá aí já. Oi, Olá, Bárbara, boa tarde. tudo bem? Tudo jóia. Então tá Tá bom. frio por aqui? Eu tô com frio, gente. Aqui tá frio, tá um gelo. Agora aqui está um pouquinho. Bom, a gente já vai começar a falar um pouco do que é tráfego, ou vocês querem falar um pouco da jornada de vocês no marketing, até chegar na agência? Acho Perfeito. legal vocês se apresentarem, de onde vocês são, falar da agência. Vamos lá. First. Pode começar, Bárbara. Eu vou em seguida. Obrigada pela gentileza. Bom, então eu sou a Bárbara, eu fiz uma transição de carreira recentemente, migrei da área administrativa para a gestão de tráfego, para o marketing, né? E depois disso tive o prazer de cruzar com o Felipe e tenho aprendido cada dia mais com ele. A minha história é curtinha, né? Eu tô só começando, eu acho que já faz 6 meses, mais ou menos. Então, tudo que eu sei, além, claro, do quanto eu precisei me esforçar, porque é um negócio que está em constante transformação, a gente está falando de uma área viva demais, que está cada dia, coisas novas aparecem, ferramentas, caminhos, é tudo muito novo, mas assim, o Felipe, ele tem uma bagagem incrível, um feeling perfeito, então eu tenho aprendido muito com ele, tenho certeza que a gente tem muito aqui para contribuir com vocês em relação a essa área incrível que eu estou apaixonada, que é o marketing e a gestão. Vai lá, Felipe. Quanta gentileza. Quanta gentileza. Obrigado pela introdução, belas palavras. Bom, eu me chamo Felipe, estou no mercado digital desde 2017. Mas eu não comecei com tráfego. Eu fiz uma transição de carreira em 2016, na verdade. Eu venho da área de recursos humanos, mas em 2016 eu me encontrei no marketing. E a primeira área que eu me encontrei no digital, na verdade, foi no design. E foi o meu portão de entrada. Foi onde eu comecei a descobrir esse mercado, onde eu comecei a aprender um pouquinho das nuances do que é ser um produtor digital, do que é empreender nessa nova era do digital. Em 2020 eu fui para a área de tráfego pago e de lá para cá já são 4 anos, 124 empresas que eu passei e muito sucesso acumulado, graças a Deus. Bastante bagagem, empresas do Brasil, Europa e Oceania. Então, para mim, é um privilégio poder tocar isso, tocar essa carreira, e é onde eu me encontrei, de fato. E é importante dizer que o tráfego pago é só uma das vertentes do digital. O digital tem diversas profissões que as pessoas podem fazer carreiras brilhantes. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. O digital ele não é uma ferramenta, ele é uma era. E quem aproveitar essa era vai ter uma transformação de vida, certamente. Tem muita oportunidade, né, Felipe? Todos os dias. Todos os dias tem uma nova oportunidade, tem uma nova trend, tem uma nova rede saindo. Então, é questão mesmo da pessoa observar a oportunidade e não ter medo de dar o primeiro passo. Mas também tem que gostar, pelo que vocês estão falando, dela ser muito viva, muito mutante, não sei se seria esse o termo. Mutável. Tem que gostar de estudar também, né? Para acompanhar as tendências. Para quem está querendo entrar nessa. Tem que estudar muito, gente, porque são ferramentas que usam de muita tecnologia. Inteligência artificial é um negócio que a gente vai no dia a dia usar muito o nosso feeling, né, Felipe, para tratar com a inteligência artificial, mas você precisa ter conhecimento, você precisa da base, você precisa saber
por que que você faz marketing? Por que que você faz tráfego? Sabe? Como que você vai atender cada cliente? Porque são demandas completamente diferentes. Dentro de uma agência, a gente fala cada hora com um cliente diferente, de uma área diferente, que precisa de uma coisa diferente. E assim, o que que é o mais fantástico? Todo mundo, cada um precisa de uma coisa e o marketing consegue responder para todos. Então, é muito incrível, a comunicação é muito incrível. É uma profissão, acho, muito dinâmica. Assim como o jornalismo, né? Porque cada dia é uma entrevista, é um assunto, então a gente tem que ser meio dado. E as plataformas também, se a gente pegar o Instagram, a cada semana, a cada mês, eles lançam o robô é uma coisa, a trend é uma coisa, então você tem que ficar um dinamismo muito grande. Mas assim, aproveitando, pensando um pouco na audiência que assiste aqui no Instagram, que depois a gente, né, leva para o YouTube, eu queria que vocês desmistificassem mesmo a palavra tráfego. Até na postagem de ontem eu coloquei também anúncio, não sei se cabe no mesmo, para falar para as pessoas, porque se a gente pegar a pandemia para cá, muita gente entrou por necessidade, era o único caminho, e aí quando voltou, pensando nas empresas físicas, e aí quando voltou ao normal, o pessoal abandonou, né? Então, queria que você desmistificasse isso, e até pensando assim, quem posta aqui no Instagram, a própria plataforma dá aquela opção de impulsionar, isso é tráfego, né? Começa por aí, que é o que as pessoas mais conhecem. Sim, vamos lá. Vamos desmistificar a palavra tráfego, né? Porque tem 3 tipos de tráfego, na verdade. O tráfego orgânico, o tráfego pago e o tráfego viral. O tráfego pago, que é o que a gente tem abordado aqui desde o começo, é quando você patrocina essas plataformas para mostrar o seu produto ou serviço, mostrar o seu material para mais pessoas. Antigamente, o tráfego pago era feito de uma outra forma. Era feito através de classificados nos jornais, jornal amarelinho, aqui em São Paulo tinha muito, né? Lista telefônica, as páginas amarelas, era tráfego pago. Mídia offline, outdoor e páginas de revista impressas, isso tudo é tráfego pago. Tráfego em si é o movimento das pessoas navegando na internet. Isso é tráfego. Qual que é a diferença do pago para o orgânico? O pago, o próprio nome diz, é intuitivo. Você paga para a plataforma patrocinar o seu anúncio e mostrar ele para mais pessoas. Aumentar a sua audiência. Agora, o orgânico é quando o seu anúncio é distribuído de acordo com o que o algoritmo escolhe e vê que tem possibilidade de agradar outras pessoas dentro da rede. Porque no fim do dia, quando a gente fala principalmente de redes sociais, o grande objetivo de cada rede é que as pessoas passem o maior tempo possível dentro das suas plataformas. E o que é o tráfego viral? Quando você faz um vídeo, ele bomba para as pessoas e você passa a ser conhecido por um corte, ou por uma dança que você fez, ou por alguma outra questão que fez você explodir para muitas pessoas que elas compartilharam muito. Isso é tráfego viral. Agora, qual dos 3 é o melhor? E para qual caso cada um serve? Os 3 servem para todo mundo. Essa é a parte mais legal. Eu acho que é importante reforçar que um potencializa o outro. Qual que é a grande diferença? No tráfego orgânico, você fica refém das plataformas, refém no bom sentido. Porque como que funcionam os algoritmos? Eles vão entregar o seu conteúdo de acordo com a relevância daquilo que você posta, combinado com que o algoritmo acha que as pessoas vão gostar daquilo que você está postando. Então nem sempre é uma ciência exata. Por isso que muita gente fica, nossa, eu posto no Instagram e não consigo evoluir, não vejo ganho de seguidores, não consigo vender, não consigo ter alcance, minha conta não aparece para muita gente. Talvez é porque o algoritmo tem alguma questão com a sua conta. Mas isso é o fim do mundo? Não, não é. Como que você faz para aparecer para mais pessoas? Patrocina. Aí tem várias formas. Uma delas é o próprio botão impulsionar, que tem ali no Instagram, mas ela não é a única forma.
E lembrando que o Instagram também não é a única plataforma que tem de patrocínio hoje. Tráfego pago é todo e qualquer patrocínio que você fizer para os seus anúncios, produtos ou serviços aparecerem em qualquer plataforma. E aí pode ser Google, Bling, aliás, Bing. Bling é RP, perdão. Google, Bing, Instagram, Facebook, Pinterest, Tem até, LinkedIn, ô Waze. Felipe, tem Sim. Tem até uma pergunta aqui, ó. Ela fala assim, ó, que ela vende na Shopee e no Mercado Livre, mas não fez tráfego pago. E é justamente isso. Quando você impulsiona, quando você paga, né, para o seu produto ou para sua loja dentro dessas plataformas, aparecerem na primeira página, né? Quando se pesquisa o seu produto, quem está na primeira página tem mais chance de fazer as vendas, né? Então, a corrida dentro das plataformas de marketplace é justamente isso. Você aparecer primeiro do que todo mundo, porque os preços são geralmente, todo mundo está na mesma média ali de valor, então você tem que aparecer primeiro, o teu anúncio tem que aparecer primeiro, e já fala, né, o seu anúncio, mesmo que você não pague, a plataforma ela está tratando o seu produto como um anúncio, a sua venda lá como um anúncio, então é muito interessante dentro das plataformas você usar o tráfego pago para potencializar a sua colocação nas páginas, né? Quanto mais na frente você tiver, mais você vai vender. Quando a gente fala de plataforma, você falou do Google. Para quem é exatamente essa plataforma? Porque a gente vê as pessoas vendendo muito para as redes sociais. Tem, mas é um ponto legal de desmistificar também. Eu acho. Eu vou te fazer uma pergunta a esse respeito. Quando você precisa fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto, qualquer serviço ou produto, qual que é o primeiro lugar que você vai buscar? No Google. Então hoje o Google ele não é mais uma opção. Ele é mandatório para toda e qualquer empresa que queira sobreviver no mercado. O Google porque a rede social não tem como buscar por nome. Você busca o nome de pessoas. Até tem, mas até você encontrar, a rede social, o jogo é outro. São dois tipos de jogos aqui que precisam ser levados em consideração. O Google é uma rede de intenção. As redes sociais são redes de atenção. O que isso quer dizer na prática? No Google, a pessoa já está digitando na barra de busca exatamente o que ela quer. Então ela é intencional por você. E você precisa responder a dor daquela pessoa. Para você se dar bem no Google, você tem que ser a resposta para a dor do seu cliente. Nas redes sociais, é um jogo diferente. Você disputa atenção com milhares de pessoas ao mesmo tempo falando sobre o mesmo tema. E como que você chama a atenção dessa pessoa? Muitas vezes, um ângulo de câmera, muitas vezes um anúncio diferente, uma palavra que você fala, mas não existe uma fórmula mágica para falar que isso funciona ou não, porque literalmente todos os dias tem uma novidade. Agora, qual que é melhor para o meu produto ou meu serviço? É importante o empresário ter em mente qual que é o canal que o público dele mais consome e por onde que o público dele vai se conectar com esse empresário. O serviço ou produto que esse empresário está oferecendo, ele é mais fácil de ser encontrado pela atenção das pessoas. É um produto que chama atenção, uma coisa de beleza, por exemplo, uma estética, uma loja de automóveis, algo que seja relacionado à parte visual, ou é algo que depende mais da pessoa ir lá digitar e buscar o produto ou serviço dela, que aí, no caso, vai para o Google. Mas eu sempre recomendo, combinem os dois. As pessoas estão em todas as redes. Elas estão no Google e as mesmas pessoas que estão no Google estão nas redes sociais. Então uma coisa não se dissocia da outra. Uma complementa a outra. São ferramentas que, trabalhando juntas, se tornam uma máquina de vendas. E é só você ver os grandes players do mercado combinam as ferramentas. É impressionante. Agora, lá não são os vídeos, porque a rede social hoje vive de vídeos curtos. Lá seria que tipo de conteúdo? Sim, o YouTube também, porque o YouTube é uma ferramenta do Google, não vamos esquecer. E o YouTube tem a ferramenta do Shorts. Então ele tem ferramentas de vídeos curtos, mas você pode fazer os anúncios de 5 segundos.
que não são puláveis. Você pode fazer anúncios de 15 segundos e deixar uma opção de pular no seu anúncio. Existem essas opções, mas o Google ele é completo, porque ele é uma rede que permite você fazer anúncios de pesquisa, gráficos e vídeos com altíssima qualidade, uma segmentação perfeita. Então, diferentemente de colocar um outdoor na rua, e veja bem, eu vou falar isso com muito cuidado, porque eu vou contrariar aqui muita gente do marketing digital, na verdade. Existe uma onda de pessoas do marketing digital falando até mal da mídia offline. Eu não concordo muito com essa visão, eu acho que eles se complementam. Cada um tem o seu propósito. Qual que é a grande diferença? O digital te permite fazer a segmentação perfeita. Você sabe exatamente de onde que está vindo o seu resultado. Você sabe como segmentar o seu público com alto nível de precisão. E isso reduz o seu custo com publicidade e aumenta o seu ROI. No fim do dia é isso que importa. O ROI alto, e mesmo que você tente experimentar, e é importante experimentar, o teste é a alma do marketing sempre, tanto no off quanto no online, você vai, testa com uma verba que faça muito sentido para você. Agora, o Google é completo. O Google tem redes de vídeo, tem redes de imagens, ele tem a rede de pesquisa, e não vamos nos esquecer, é a maior empresa do mundo. É a maior ferramenta de busca do mundo. É a pioneira, né? Antes dele ainda tinha o Yahoo, tinha o Yahoo que começou lá nos anos 90, né, até o início dos anos 2000, mas hoje em dia o Google é usado por 97,7% da população. Então, 97,7% dos usuários fazem buscas no Google diretamente. Sabe o que é importante a gente colocar aqui? Já que a gente entende que o perfil de quem busca essas informações são os empresários, é o seguinte. A primeira questão que a gente precisa entender e deixar muito clara é que, principalmente para negócios locais, o marketing offline, ele ainda é muito importante, porque você imagina, você está numa via super movimentada, a sua empresa está lá, e para acessar essa via a gente tem outdoors disponíveis para fazer divulgação. Por que não você vai colocar a sua marca ali? Então, é importante, sim, o empresário, ele sempre olhar para isso. Poxa, eu preciso usar todas as ferramentas disponíveis para eu conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque no final do dia, o ROI que o Felipe fala é justamente isso. Eu preciso de vendas, eu preciso de volume, eu preciso de trânsito de pessoas no meu negócio. É o retorno sobre o investimento. Exatamente. Então, no final do dia, está todo mundo atrás de quê? De venda. A gente precisa vender. Os empresários hoje usam o marketing muito para vender a imagem, para vender a autoridade, para vender o produto, né? Quando a menina fez a pergunta, eu vendo na Shopee, eu vendo no Mercado Livre, mas eu não faço tráfego, né? Se a intenção dela é escalar o negócio dela e fazer vendas, por que ela não vai fazer tráfego? Por que ela não vai aproveitar a ferramenta dentro do marketplace para aumentar as vendas dela? Para colocar o anúncio dela nas primeiras posições. O marketing, ele faz isso. A gestão de tráfego é a ferramenta para te colocar na frente do seu cliente. O tráfego pago é a ferramenta que coloca a tua empresa, o teu produto, o teu negócio, a tua cara, na onde todo mundo está olhando. Para onde todo mundo está olhando hoje? Onde é o lugar que todo mundo está acessando o tempo inteiro? É o celular. Por quê? Porque o celular deixou de ser um telefone e virou um smartphone, né? Ele tem a internet ali dentro, onde a gente navega grande parte do nosso dia. A gente faz negócio, a gente trabalha. Tem gente que trabalha pelo celular, não precisa mais de um computador. Então, o tráfego é justamente a gestão do movimento dessas pessoas, intencionalmente, com métricas, medindo números, né, fazendo o cálculo, a gestão, e podendo trazer para o cliente aquele dashboard com todas as informações para ele otimizar cada vez mais os anúncios e potencializar os negócios dele, as vendas. Então,
são os dois tipos de marketing, né, Felipe? A gente aprende muito sobre isso, né? 1.0, que é mais a mídia offline, e hoje a gente está no 2.0, que são as ferramentas digitais que a gente precisa e deve usar, né, e abusar dentro dos nossos negócios. Na verdade, hoje a gente já está no 5.0. O 1.0 são os conceitos, né? De marketing 1.0, 2.0. Hoje a gente já está na era do 5.0, onde a experiência do cliente é o que vale muito na hora da questão da compra, né? Da decisão da compra. Não só pela inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta, mas o conceito do marketing 5.0 é muito interessante porque ele tira das empresas, de certo modo, o poder de manipular esse mercado quando ele percebe que o cliente, quando ele chega para fazer uma compra, ele já sabe do produto muito mais, às vezes, do que o próprio vendedor. Então, é um conceito interessante, mas acho que a gente não precisa aprofundar muito aqui hoje a esse respeito. Agora, em relação à parte da mídia off, que a Bárbara apontou é importantíssimo. Para negócios locais, a mídia off ainda é fundamental. Qual que é a grande diferença? Custo. E para o pequeno empreendedor, pequeno e médio empreendedor, o digital é o canal que democratizou e permite que esse empreendedor tenha alta qualidade nas vendas dele com o menor custo possível. Qualquer empreendedor que já foi fazer cotação de outdoor por aí, deve saber que o outdoor custa por semana 800 a R$1.000, dependendo do ponto da cidade. Com essa mesma verba distribuída em redes sociais e YouTube, a pessoa consegue milhares de visualizações a um custo muito, muito baixo. Vou dar um dado aqui que é estatístico. Com R$10 investido em impulsionamento no Instagram, você consegue atingir pelo menos 5.000 pessoas. Com R$10. Então, é uma verba realmente muito baixa para mostrar o seu anúncio, produto ou serviço para um público que você mapeia. Agora, para encontrar esse público, é importante que o empreendedor tenha um profundo conhecimento de quem é o público-alvo dele, quem é a persona desse cliente, para que ele fale a língua desse público e aí sim distribua esse conteúdo cada vez mais barato, porque o conteúdo vai se tornar mais relevante. Então, uma coisa puxa a outra. É um trabalho completo. O tráfego, ele potencializa aquilo que já existe. Ele coloca a sua empresa em evidência. E mede isso com altíssima qualidade. Agora, ele não exclui as antigas fórmulas do marketing. Uma boa análise de SWOT, uma boa análise de público-alvo, mapeamento de persona, isso é fundamental para que você tenha uma alta qualidade de vendas. O empresário, o empreendedor, não consegue fazer esse planejamento sozinho. Exato. De saber qual é a melhor plataforma, onde ele está. Às vezes, nem a própria persona. Que estratégias e como que vocês fazem para definir isso? Até também para desmistificar a questão da agência de marketing. Porque as pessoas ainda acreditam que investir no marketing é só para grandes marcas, grandes empresas. E isso é tão fundamental, porque é isso que dá o retorno da venda, né? A agência não faz mágica sozinha, mas ela tem método para entregar para o empreendedor aquilo que ele não tem tempo, ele não tem obrigação de sair daquilo que é a zona de conforto dele para ir buscar, por exemplo, uma pesquisa de público, né? Claro que se ele fizer, melhor ainda, porque ele vai ter esses dados na mão dele, vai ser tangível e ele vai entender exatamente como lidar com o público-alvo dele. Um dos grandes gaps que a gente pega hoje aqui na agência, quando os empresários vêm nos procurar, é justamente a falta de conhecimento do seu próprio público-alvo. Eles conhecem muito a parte demográfica. Sabe ali se é um público mais masculino ou feminino, a faixa etária, a faixa de salário e o local mais ou menos que eles estão. Mas quando a gente tenta aprofundar isso para tentar montar uma persona, que é você literalmente dar uma cara para aquele cliente do negócio, para que você fale com aquele cliente da forma correta, isso realmente é mais difícil. O empreendedor muitas vezes não tem tempo para fazer isso. Ou muitas vezes não tem recurso para aplicar. Como que nós fazemos aqui na Hybrid? Nós temos pesquisas de público que nós aplicamos sempre que um cliente entra na agência.
Já na parte de aterrissagem desse cliente, é aplicada uma pesquisa de empatia. Essa pesquisa tem 25 pontos, onde nós vamos buscar na minúcia quem que é a persona desse cliente. Nós temos outras ferramentas aqui que são um pouco mais densas de aplicar, relacionadas a marketing, que nós fazemos todo um estudo da linguagem desse público, se esse público fala mais correto, se é um português mais coloquial, ou se é um português mais despojado ali de Instagram, se o público escreve correto para entender o tom de voz dessa marca. Tem marca que faz muito sentido colocar jargões, ou até palavrão mesmo na propaganda. A gente viu um tempo atrás a própria, acho que foi a Volkswagen, se eu não me engano, que lançou um veículo, que eu não lembro agora o modelo, mas alguns anos atrás, o slogan do carro era um P carro. Para falar, tem que falar a linguagem do seu público-alvo. E se os grandes players do mercado fazem isso, por que o pequeno empreendedor não vai fazer? Marketing não é coisa de empresa gigantesca. Marketing é coisa de quem tem o negócio. O marketing começa no seu atendimento. Ele começa quando você faz o seu cartão de visita, paga muitas vezes caro para imprimir ali o seu milheiro de cartão de visitas e você vai distribuir esse cartão de visita. Aquilo ali é marketing. Quando você faz um adesivo com a marca da sua empresa, isso é marketing. Quando você faz um brinde e coloca a estampa da sua empresa, isso é marketing. Quando você aparece num vídeo, é marketing. Então, o marketing é para todos. Agora, as ferramentas digitais definitivamente colocaram o jogo num outro nível. E é a ferramenta digital que permite que o pequeno e médio empreendedor escale o seu negócio numa velocidade alta. Hoje, você não precisa esperar anos e anos para ter um boom de vendas no seu negócio. Se você souber aproveitar os canais digitais, você em um ano está com a empresa bastante consolidada. Agora, o que não se pode ter é o medo de usar essas ferramentas. E, naturalmente, muita gente ainda não conhece o poder exato do que é o Google. Ainda está um pouco obscuro. Então, nós viemos realmente para colocar clareza de que hoje o Google é a melhor e maior ferramenta de vendas do planeta. Todo mundo... Ô, Felipe, no caso do Google, a partir de, você falou, com R$10 atinge aí cerca de 2.000 e poucas, 3.000 pessoas. Para anunciar no Google, a pessoa começa a partir de quanto? Eu gosto de dizer que ela pode começar com 10, 15, 20 reais se ela quiser, mas vamos ser honestos. E eu gosto de falar isso para todos os meus clientes e falo para parceiros de negócio. Eu não vendo terreno na lua. Com 10 reais você vai ficar milionário? Não, não vai. Dificilmente. Mas você consegue uma exposição que com 10 reais em mídia off você não conseguiria. Nós temos casos aqui na agência de clientes que a gente... Você fala 10 reais, 15 reais é por dia. Por dia. Por dia. Mas com 10 reais, ou num conteúdo específico, você faz um vídeo e posta no YouTube e quer distribuir esse vídeo. Você impulsiona ele com 10 reais, é possível. Nós temos casos aqui na agência de clientes que nós fazemos campanhas de YouTube que nós conseguimos pagar por visualização 1 centavo. Então é um custo muito baixo, percebe? Agora, não é isso que vai te dar 100% o melhor resultado. É importante falar que as ferramentas se complementam, mas ainda assim é um custo muito barato frente a mídias offline e outros concorrentes como rádio e TV. Hoje, eu não sei se as pessoas têm ideia disso, mas para você anunciar 30 segundos no Jornal Nacional, a nível nacional, custa R$940 mil. 30 segundos de exposição. Esse é o legal. A televisão é cara mesmo, tanto que você só vê grandes marcas. Aqui, o 30 segundos no YouTube, com 15 reais você consegue mostrar ele para pelo menos 5.000 pessoas. E às vezes você está numa cidade pequena, não faz sentido você mostrar o seu anúncio abrangente para tantas pessoas. Você pode fazer um anúncio local, reforçando a sua marca. Para negócios locais, nós temos uma estratégia War aqui, que a gente vai literalmente conquistando o território como se fosse um tabuleiro do jogo War. E uma das estratégias que a gente utiliza é através do Google Meu Negócio, com vídeos, postagens bem feitas.
e nós potencializamos a marca do cliente ali naquele bairro. Então, é capaz de uma pizzaria ter visualizações do bairro inteiro, coisas que anteriormente ela não teria se fosse depender, por exemplo, do algoritmo do Instagram ou distribuir panfleto, né, de porta em porta. É importante só mencionar, Débora, que essa estratégia para pequenos negócios, cidades menores, é que o Google ele vai fazer o que com a sua marca? Fazer você aparecer muitas vezes para essas pessoas. Então ele reforça a sua marca. As pessoas começam a lembrar de você. São estratégias que não é para alcance, né? Já que você está numa cidade pequena, numa região específica, você não precisa de alcance. Mas é importante que as pessoas lembrem da sua marca, que elas pensem em determinado produto ou em determinado serviço e ela lembre de você. E através do tráfego pago, você consegue fazer isso, reforçar sua marca na cabeça das pessoas. Né? Isso é muito importante. O digital, o marketing digital, ele vem para democratizar, né, o marketing, para democratizar a possibilidade de você crescer o seu negócio através da comunicação, através de aparecer para as pessoas, através de aparecer para o seu público-alvo, né, para você falar com as pessoas que querem o seu produto e o seu serviço. Então, as ferramentas como o Google, que a gente às vezes fica preocupado e sem entender, que nem você falou, por que eu vou usar o Google, né? Já que a gente tem as redes sociais e está todo mundo lá dentro. Porque, intencionalmente, quando a gente procura um determinado produto ou serviço, a ferramenta que a gente vai é o Google. E hoje, a ferramenta que mais tem informações sobre todo mundo é o Google, né? Então, imagina o tipo de anúncio que a gente consegue construir lá dentro. O tipo de segmentação que a gente faz, o tipo de público que a gente cria. É uma ferramenta fantástica. Dá para colocar aquele exemplo que acho que todo mundo já teve aquela experiência de falar alguma coisa próxima ao celular e começar a ver anúncio relacionado àquilo que a pessoa estava comentando. E começa a aparecer, né? Isso é intencional. Isso é intencional. E quem coloca esses anúncios lá para você ver? Então, somos nós que vamos lá e colocamos esses anúncios. Por quê? A arte de fazer um bom tráfego pago é colocar o anúncio certo na frente da pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. O Felipe, você falou de escalar. Quando tem os empreendedores que querem escalar e querem atingir 1 milhão, a casa dos 7 dígitos, isso não se faz sem tráfego pago. Dificilmente vai ser feito. É impossível. O que acontece? Como eu falei lá no começo, tráfego pago ele não é canal exclusivo do digital. Lógico que hoje o digital é o mais forte. Mas o tráfego pago é um outdoor, por exemplo. Sem problema. Um outdoor é tráfego pago. Só que ele não te permite mensurar exatamente quanto que você vendeu através daquele resultado. Então, além de ser um custo bem mais alto. Eu fiz Não, mas eu digo assim, no digital, para você alcançar essas fórmulas, né, que fizeram. No canal digital hoje, dificilmente a empresa sobrevive. A verdade é essa. Toda e qualquer empresa que quiser sobreviver hoje precisa ter um canal digital. Saiu uma pesquisa recente, feita com muita competência, inclusive, pelo pessoal da RD Station, junto com agora eu não lembro qual foi a empresa parceira, fugiu agora, mas depois eu trago esses dados para vocês, que mostra que as empresas brasileiras têm se tornado mais maduras em relação ao mercado digital, ao marketing digital. Elas têm se posicionado, mas muitas delas ainda não sabem exatamente como dar espaço. E a gente está falando numa ordem de 95%. Então, 95% das empresas entrevistadas nessa pesquisa falaram que tem uma ou mais ações de marketing que precisam ser implementadas com urgência no canal digital. Elas reconhecem isso. Percebe? É muita gente fora do jogo ainda. Muita gente fora do jogo. A gente está num país que tem 20 milhões de CNPJs abertos. Olha o tamanho do mercado. É um oceano azul. Não só para o marketing digital, mas para todo e qualquer negócio. Principalmente negócio B2B é uma grande oportunidade. Agora, a pessoa precisa saber
que não adianta ela só fazer um cartão de visita e sair distribuindo no porta a porta. Você pode encurtar o seu trabalho, você pode facilitar o seu dia. Mostra o seu anúncio no celular da pessoa. Sabia que hoje, no Brasil, as pessoas passam em média de 5 a 6 horas com o celular na mão diariamente? Também tem. Eu gosto de dizer que o melhor lugar para se estar é onde o seu cliente está. Então, Sim. antes de pensar se é melhor Google, Instagram, Pinterest, Waze, aonde o seu cliente está? Aonde? E, via de regra, ele está no celular. Ou no celular ou no computador. Entre telas, hoje, a média de utilização do brasileiro entre computadores e celulares é de pelo menos 9 horas por dia. Então, isso significa dizer que a empresa que não está no digital é como se ela não existisse. Eu fiz um post no meu Instagram falando, se a sua empresa não está no Google hoje, é como se ela não existisse para a maioria das pessoas que precisam de você. Porque é aquilo que a gente fez o exercício lá no começo. Quando a gente vai pesquisar qualquer assunto hoje, qualquer, seja um produto, serviço, curiosidade, estudo, qual que é a primeira ferramenta que você vai buscar? Sim. Não, e por onde você compra, É por uma onde você pesquisa. contrata pessoas hoje. Exato, Essa exato. é a forma, E o né, Google que você usa para fazer isso. Sim, e o Google tem ferramentas gratuitas também que permite o empreendedor mostrar o negócio dele sem precisar pagar alto para a plataforma. Um exemplo disso é o Google Meu Negócio, que funciona muito bem hoje. Para quem tem negócio local, é obrigatório ter uma boa ficha no Google Meu Negócio. Agora, não é só cadastrar lá o seu negócio, você tem que colocar boas fotos, tem que colocar uma boa avaliação, incentivar os seus clientes a fazerem bons reviews. Tem as dos seus avaliações produtos, de serviços. clientes lá também, Sim. né? Que às vezes eu vejo de algumas empresas. Exato. 97% dos usuários decidem fazer uma compra depois de pesquisar a avaliação no Google ou no Reclame Aqui. Sim. Isso é fundamental. É fundamental. Para quem tem negócio local, é imprescindível ter uma boa ficha de Google Meu Negócio. Então, tendo essas ferramentas, você tem um bom caminho já adiantado para o sucesso do seu negócio. Agora, não é só isso. O Google tem ferramentas de análise de dados, que hoje é o ouro da comunicação, que permite você extrair e refinar quem é o seu público, quem é a sua audiência, o que eles consomem, onde que eles estão. E aí você consegue atingir eles com maestria e gerar e multiplicar vendas. A escala vem daí. Não existe escala sem dados, não existe escala em navegação cega. Hoje, você ter um site e não ter um Google Analytics instalado no seu site é como se você estivesse no oceano sem leme. Ô, Felipe, é importante ressaltar essa parte, essa questão, justamente da gente mostrar para as pessoas que o marketing digital em si, o tráfego pago e essas questões, elas são tão essenciais e elas têm tomado tanta relevância dentro dos negócios, justamente pela questão de, hoje, a principal bem que um negócio tem são os dados. E o digital, ele consegue coletar isso e mensurar isso de forma assim, ó, primorosa. Você coleta todo e qualquer tipo de dado através das plataformas que a gente consegue. Se é mais homem, se é mais mulher, é idade, esse tipo tudo, de... que horas que você tá no telefone, que horas que você compra, o que você gosta de comprar, se você vai casar, se você já separou, se você pretende ter filho, se você pretende viajar, para onde você gostaria de viajar, se você pretende fazer uma faculdade, que você gosta de comprar no mercado, se você pretende decorar sua casa, reformar sua casa. Gente, todos esses tipos de dados. É absurdo o que o Google sabe. Detalhe, é como se ele tivesse uma bola de cristal. Que a Bárbara falou, é quase isso. É como se ele tivesse uma bola de cristal, mas perceba que o que a Bárbara pontuou são condicionais de comportamento. São intenções. Então, literalmente, o Google sabe, a partir do seu padrão de busca, o seu padrão de consumo, o seu padrão de comportamento,
Ele sabe se você está no Ele momento lê o de casamento. comportamento do consumidor. Sim, porque para ele mostrar o anúncio mais relevante para você, ele precisa te conhecer. Gente, vamos É aí desmistificar que outra sempre coisa aqui. aparece para mim o que eu pesquiso mais. Exato. Mas vamos desmistificar algumas coisas aqui. A gente está lidando com a maior empresa do mundo. Se você tem um celular Android, o seu celular Android é conectado com a internet, seus dados estão no Google. Quem aqui já não recebeu já recebeu aquele e-mail do Google com a timeline dos lugares que você visitou nos últimos tempos, nos últimos meses? Eu acho que ele manda, né, um relatório ali de onde você esteve mensalmente. Se você abrir o seu histórico, os últimos 10 anos vai mostrar com precisão onde você esteve nos últimos 10 anos. Isso significa que o Google sabe aonde você mora. Ele sabe qual restaurante você gosta de comer. Ele sabe qual tipo de pedido você gosta de fazer. Ele sabe qual que é o ticket médio que você gasta numa determinada loja se você tem o seu cartão cadastrado ali no seu navegador. Isso E tudo isso é ruim? para Não é. favorecer o próprio. Porque isso assusta um pouco as pessoas, né? Sim, Mas tudo isso assusta um é para pouco favorecer os próprios negócios. o próprio consumidor, inclusive. Por quê? Ao invés de ficar vendo um monte de anúncio que não tem nada a ver com o perfil daquela pessoa, vamos supor, faria sentido você, uma pessoa que gosta de rock da banda U2, aí você começa a ver anúncio do show do Zezinho do Zeca sertanejo Pagodinho. lá de Goiás, Zeca Pagodinho. Que seja. Sim. Faz sentido? Uma coisa não conversa com a outra, mesmo que você até goste. E aqui não é tentando causar nenhuma polêmica, mas o que é mais interessante? É que o usuário veja aquilo que é relevante para ele, senão ele não permanece na plataforma. É como A se ficasse plataforma, meio personalizado para cada um. exatamente. Todos esses dados servem para personalizar a sua navegação. E é por isso que a gente obteve tantos avanços na rede social e no Google nos últimos anos. Se nós compararmos aí os últimos 4, 5 anos, hoje a ferramenta está extremamente bem desenvolvida. Mas isso vem do quê? Do acúmulo de dados. Navegação. Quanto Vocês mais percebem como a a informação que plataforma, vocês trouxeram aqui não é o que as pessoas falam? não é. Por isso que eu queria Definitivamente. trazer esse tema, né, para o Definitivamente. empreendedor, para as pessoas. É só quando, para quem já tem uma assessoria com o próprio marketing, ou quem trabalha com isso, ou está há muito tempo aqui, que começa a aprofundar nisso. Senão a pessoa acha que postar a nova coleção da loja, postar o anúncio de oferta do fim de semana, ela está fazendo marketing, ela está na internet. Na verdade, não é isso. Né? Na verdade, E aí Acho não muito legal. funciona, e aí não funciona, ela desiste. exato. Não funciona, É ela aí que eu fala ia que não. chegar. Era aí que eu ia chegar, porque isso ainda é marketing. Você postar o seu produto é o mínimo. Você tem que postar o seu produto ou serviço. Agora, sejamos práticos, gente. Vocês, olhem aí, vocês que estão assistindo, Débora, Bárbara, se eu perguntar para vocês agora de cabeça, quantas marcas e quantas lojas vocês seguem no Instagram assiduamente e engajam com eles? Você compra de Sim. quem você segue, né? Geralmente é de quem você segue, de quem você tá lá vendo. E às vezes você nem quer comprar. É tão incrível que você às vezes não quer comprar. Você não precisa. Mas você viu, você gostou. Por que não? Exato. E aí você compra. Sim, exato. Mas mesmo depois de comprar, quantas pessoas vão lá e seguem o perfil daquela loja todo momento? Dificilmente isso acontece. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Elas não compram só uma vitrine. Então, se o Instagram está se tornando uma vitrine da sua marca, provavelmente você vai ter um decréscimo de audiência. E vai começar a se tornar mais difícil das pessoas se engajarem. Porque ninguém quer ficar vendo vitrine. Hoje, a era do marketing 5.0 mostra isso, que é você se conectar com o seu consumidor de modo que você entenda a dor dele e mostre a solução de uma forma intuitiva para ele. Um exemplo hoje são os conteúdos de UGC, que a gente chama, né? Que é UGC, User Generated Content, como que a gente traduz isso? Conteúdos gerados por usuários, né? Então, quando a pessoa vai lá e posta sobre o seu produto,
Esse é o melhor marketing. Quando a pessoa vai lá e dá um depoimento, quando a pessoa mostra a utilização, o benefício que ela teve com o seu produto. Um usuário falando isso. É isso que as pessoas gostam, elas se entretêm. O humor é um elemento universal e ele tem que estar presente na sua comunicação em algum momento. Tem que estar. Não é à toa que hoje os perfis de humor fazem tanto sucesso. Não. No Instagram as pessoas estão para se entreter. Dificilmente você vai ver no Instagram a pessoa querendo ver um assunto super técnico. Não é. O Instagram, na rede vizinha, a mesma coisa. São vídeos curtos por isso. E por que pegou tanto? Porque, se vocês bem se lembram, o Reels veio depois que a rede vizinha foi lançada. Ele não existia. Então a rede vizinha foi lançada, fez muito sucesso, começou a captar muito tempo de tela dos usuários, porque vídeo curto de 30 segundos, bomba de dopamina uma atrás da outra ali, a pessoa fica naquele vício de rolar o feed o tempo inteiro. O Instagram lançou o Reels. E aí o YouTube não tinha ferramenta, o que o YouTube fez? Lançou Shorts. Então, tudo é tendência. são respostas e tendências de mercado. Percebe? Isso tudo vem de 2 anos para cá. Olha quanto Agora, que o mercado falando em muda tão rápido. tendência, já está tão imediatista, tão, né, essa questão do vídeo curto. O que tem para os próximos, tirando aí a inteligência artificial que chegou agora? Acho que foi, né? A inteligência artificial, na verdade, agora é a bola da vez, né? Porque nós tivemos 3 grandes lançamentos nessas últimas 2 semanas, que foram do ChatGPT 4 e o Google Gemini, a versão otimizada. E o próprio Canva lançou também a parte de inteligência artificial deles para criação de conteúdo. Tá incrível. O mundo vai se mover com base nisso daqui para frente. Não existe um passo atrás. A única forma de regredir isso seria se algum governo resolvesse proibir de alguma forma a utilização, mas mesmo assim eles teriam que proibir carros autônomos e outras soluções que envolvem inteligência artificial. Veja bem, a inteligência artificial hoje está sendo muito falada, mas ela não é uma coisa nova. Se a gente observar, o algoritmo do Google está ativo desde o início dos anos 2000, e aquilo ali é uma inteligência artificial, porque você digita a sua pesquisa e ele organiza os resultados de busca para te entregar aquilo que é relevante para aquilo que você perguntou. Porque agora ela ficou acessível para todo mundo. Já era acessível, agora ela evoluiu. Ela se tornou mais poderosa e agora você pode conversar com ela. Ela se tornou conversacional. Então, o que é isso? Quando você abre o ChatGPT e você escreve alguma coisa ali, você pode conversar com a ferramenta. Só que o que muita gente não se deu conta é que cada vez que você abre aquela ferramenta, você está treinando aquela máquina. E se você souber treinar aquela máquina, você vai ter uma ferramenta poderosíssima na sua mão nos próximos anos. Isso potencializa resultado de negócios, isso potencializa carreira, isso potencializa resultado de vida, isso potencializa história. Então, não tem que ter medo do mercado, mas você tem que saber utilizar as ferramentas ao seu favor. Eu gosto de fazer esse paralelo sempre. Quando teve a transição de máquina de escrever para computador, muita gente queria arrancar os cabelos. Eu não sou dessa época, eu sou um pouquinho depois, eu nasci em 92. Eu sou. Mas, Também sou. para quem pegou essa época Da idade, Bárbara. da máquina de A escrever. gente fazer o quê? A gente... ASD, FG, espaço. Boa. Ó, para quem pegou a transição de uma máquina de escrever para o computador, na época assustou também. Natural, tudo que é novo gera um desconforto, gera apreensão. E hoje é o que tem acontecido, principalmente com relação a tráfego pago. Muita gente ainda não teve coragem de dar o primeiro passo e investir no tráfego pago porque ainda não experimentou. E porque não conhece. E quando a pessoa entende que o trabalho sendo bem feito e sendo feito com constância, ele gera resultado, aí depois as pessoas se arrependem de não ter começado antes. Vamos lembrar que hoje, um dos erros muito comuns que eu vejo as pessoas cometerem entrando no digital é se comparar.
Ah, porque já tem uma pessoa falando disso do meu nicho, já tem um Érico Rocha da vida, já tem a Natália Arcuri, entre outros players famosíssimos que falam dos nichos que as pessoas atuam. E isso bloqueia a produção de conteúdo. Agora, o que essas pessoas não pensam é que para eles chegarem onde eles estão hoje, eles tiveram que postar o primeiro vídeo. Em algum momento eles postaram o primeiro vídeo. Em algum momento eles tiveram 0 seguidores. Em algum momento, eu vi outro dia o Pablo Marçal lançando o produto dele. Ele lançou uma parte de uma live que ele fez na época com 19 pessoas assistindo. Tem um outro mentor que eu lembro do começo dele, que era o Ivan Maia. Eu cheguei a assistir live dele com 3 pessoas. Hoje ele está com centenas de milhares de seguidores. E isso há 3, 4 anos atrás. Agora, o que eles tiveram? Constância. Eles sabiam da constância. Então, eles continuaram fazendo, eles persistiram, investiram quando tinham que investir e chegaram a ter os melhores resultados. Qual que é a boa notícia? Qualquer pessoa pode ficar milionária com digital. Vou repetir. Qualquer pessoa pode ficar milionária com digital. Qualquer. Não tem barreira. O digital democratizou os negócios. Agora, só vai ter resultado quem quiser realmente ser constante, quem acreditar no seu produto e no seu serviço, e principalmente quem não tiver a vontade de desistir. Porque ela chega. Em algum momento chega. E quando essa pessoa Vocês têm algum resolve case, deixar para assim, trás, temos. cliente Tem para alguns. contar, que começou assim, pequenininho? A gente está com uma cliente que, olha só, ela já fazia conteúdo para rede social, mas para outro segmento fez uma transição de carreira. Ontem, falando com ela olhou na minha cara e falou assim, vocês mexeram na minha rede social? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque simplesmente os meus stories estão explodindo. Tem muita gente assistindo, as minhas caixinhas estão lotando de pergunta, tá funcionando, o que vocês fizeram? É muito legal, porque é sobre isso, né? É conteúdo relevante de acordo com a análise do perfil de consumidor, de cliente, de público que ela está querendo alcançar, do roteiro que ela precisa falar, lembrando que nada precisa ser robotizado, a gente precisa colocar ali conteúdos de relacionamento, porque a gente está numa rede social com esse intuito, mas existe uma disciplina, né, constância. Eu sempre falo com ela, posta, mas não tinha ninguém assistindo. Eu falei, então aproveita e treina. Usa esse espaço para treinar. Então é muito legal, né? A gente vê o resultado chegando, né, para a pessoa. É muito bacana. E é a constância, né? A constância e a análise do que ela precisa fazer, qual é o caminho que ela vai seguir, qual que é o tipo de comunicação, porque, afinal de contas, a gente precisa falar com a pessoa que quer ouvir a gente. Muitas pessoas hoje fazem lives para milhares, centenas de milhares de pessoas, né? Mas existem outras pessoas que querem ouvir o que você tem para falar, né? Não é o que o outro tem, às vezes é o que você tem para falar que me interessa. Então, a gente precisa direcionamento, né? Usar a ferramenta da melhor forma através de direcionamento. Então, quando a gente observa esse resultado chegando para o cliente, é onde tudo se torna tangível e gratificante para a gente. Esse é o nosso propósito, a nossa missão Hybrid como empresa é levar os negócios a prosperarem através desse ambiente digital, porque, repito, o digital não é uma ferramenta, ele é uma era. Ele é uma era. Então, ele não é mais opcional. A empresa precisa ter um canal digital, ela precisa estar funcionando ali, onde as pessoas estão. O mundo não vai se desconectar do nada. Simplesmente isso. As pessoas estão conectadas e cada vez elas estarão mais conectadas ainda. Então, assim, se a gente a partir de quanto que a pessoa consegue ter vocês como parceria para botar o negócio deles para voar? Nós atendemos Brasil exterior, tá? Então a gente não limita isso, até porque o digital não nos põe barreira. A gente tem uma meta, daqui 4 anos nós estaremos em 4 continentes, mas para isso nós estamos consolidando a nossa base no Brasil. Como agência, hoje a gente tenta sempre selecionar os projetos que nós vamos
ser parceiros, porque nós não somos só uma agência que vai ficar postando X vezes por semana ou vendendo terreno na lua de que você fazer um carrossel no seu Instagram vai te deixar milionário. Nós não fazemos isso. Nós mostramos a realidade do mercado. Então, nós entramos como parceiros de negócio, principalmente na parte de estudo, do marketing e vendas dessa pessoa, porque não adianta a pessoa ter um anúncio muito bom, recebendo muitos cliques, se quando o cliente chega no atendimento dela, ele se espanta ou com atendimento, ou com preço, ou com um script mal escrito, talvez. Existem vários fatores nesse meio de caminho e nós entramos como parceiro para fazer essa desmistificação para o empreendedor, inclusive. Nós mapeamos todo esse diagnóstico para que ele tenha clareza de onde que é o gap. Onde que está o gargalo aqui? É na comunicação? É no anúncio? É a página que não está bem responsiva? É um anúncio que talvez pudesse ser melhor escrito? Uma palavra que não conversou com a sua audiência? Então, nós entramos nisso. Quanto que a pessoa precisa investir minimamente para que a gente possa ter condições de abraçar esse projeto? Eu gosto de colocar sempre um valor mínimo para a pessoa, que ela tem que investir no negócio dela R$50 por dia. R$50 por dia, gente. Convenhamos, R$50 por dia. É um valor que é bastante acessível. Bastante acessível para você começar no digital. Por quê? Se você comparar com mídia offline, eu fiz a pesquisa aqui em Alphaville, onde eu tô. A Hybrid está em Alphaville hoje, aqui em São Paulo, mas no painel de entrada ali, uma inserção de vídeo de 15 segundos custa R$3.000 para ficar passando numa placa. Para uma empresa que já tem um faturamento mensal, isso é muito pouco, né? Percebe? Então, o que vale mais a pena? Eu ficar mostrando o meu vídeo na entrada da cidade por 15 segundos por esse valor, ou pegar esse valor e reverter no YouTube, que eu posso colocar um pino exatamente aonde eu quero que essas pessoas me vejam. Vamos supor que eu sou um personal trainer. Se eu sou um personal trainer, por que eu não vou lá e coloco um pino em cada academia ou cada centro esportivo que as pessoas vão buscar saúde? Por que eu não coloco um pino ao redor de um spa? As pessoas estão buscando corpo, elas estão buscando estética. Então faz sentido anunciar para essas pessoas nos lugares que elas estão. E com um custo muito mais barato do que a mídia offline. Então não vale a pena só observar o off. Então essa combinação é onde vem o estudo. Agora, como que nós decidimos aonde investir? Fazendo o estudo minucioso da persona desse cliente. Por quê? Se eu entender que a persona do meu cliente é aquela persona que vai passar o dia dela assistindo da Atena ou uma novela, eu tenho que falar a linguagem daquela pessoa. Não é sobre o que a gente quer vender, o que a gente quer falar, mas sim sobre o que a pessoa quer assistir. O nosso trabalho é traduzir a linguagem do coração do empreendedor para a linguagem do coração do cliente dele. E fazer essa conexão. É aí que a gente entra. Um investimento de R$50 por dia é super acessível. Todo mundo pode começar no digital com esse valor. Todo mundo pode começar. Agora, o que define o sucesso da pessoa no digital é a constância. Ela precisa estar sempre ali. E ela não precisa necessariamente aparecer na frente da câmera. Agora, ela precisa ter um processo interessante de construção da marca, do conteúdo, do processo de vendas, do processo de exposição desse produto. E é aí que a gente entra para fortalecer e somar com esse empreendedor e tirar da mão dele aquilo que toma muito tempo e deixar ele concentrado no que realmente importa para o negócio dele, que é a parte estratégica. Sim. É porque hoje ainda existe uma visão de que agência é caro. Definitivamente não é. Por quê? Como que a gente vai colocar isso sem parecer muito marqueteiro? Se você fizer um paralelo do lançamento da sua marca com o lançamento de um foguete, é uma coisa bastante similar. Ou não precisa ser com o lançamento de um foguete, que é uma coisa mais complexa, mas com uma plantação. Não existe colheita sem plantio. O digital é muito similar. Muita gente se frustra porque entra no digital, investe um valor e fala, no primeiro mês eu não fiquei milionário. Gente, vamos colocar um pezinho no chão. Você pode ficar milionário com o digital. Pode mesmo. Muita gente ficou milionário no digital. E é muito... vou me arriscar a dizer aqui. É muito fácil ficar milionário no digital. Quanto que você precisa vender para ficar milionário no digital? Se você vender aí 200 produtos... Não, 2.000 produtos de R$500.
você ficou milionário. Você precisa vender 2.000. Agora, se você aumenta o seu ticket médio, você chega nisso mais rápido. O digital existe para potencializar esse resultado. Agora, quanto você está disposto a passar por esse processo? O resultado não vem do dia para a noite. Então não se engane. Quando eu falo que eu não vendo terreno na lua, é isso. Muita gente chega, mas eu vou ter resultado no primeiro mês? Dificilmente vai ter resultado no primeiro mês. Ainda mais se for uma conta do zero. Porque você está trabalhando, aí eu vou ser um pouco mais técnico, você está trabalhando com o algoritmo. O algoritmo ele vai entender o seu público a partir de dados. Para ele entender o seu público e otimizar o seu anúncio, você precisa fornecer dados para ele. E como você fornece dados? Comprando audiência, que é o tráfego pago. Quanto mais as pessoas estiverem em contato com você, engajarem com o seu site, produto, serviço, mais o algoritmo vai saber quem é o público certo para você. Por isso que eu tenho resultado e eu tenho esse histórico. Eu já tive caso de cliente de vender produto de altíssimo ticket, transplante capilar, a pessoa faturar mais de 300 mil reais investindo 1.800. Mas o quê? Era uma pessoa que já estava no mercado há anos, produzindo conteúdo, tá com a marca dela bem estabelecida, é uma pessoa conhecida, então ela investe pouco e retorna muito. E lógico, o ticket médio do produto é alto. É um produto de 24 mil reais. Então, mas existe uma construção, facilita, né? Mas existe uma construção por trás. Exatamente. Toda essa construção ser ela precisou fazer. Então, o digital tá aí para isso. Ele potencializa resultados, de fato. Mas não é mágica. Não existe mágica, não existe fórmula mágica. Uma das coisas que eu detesto quando alguém questiona sobre o digital é: mas eu não encontrei o público certo. Não é questão de público, eu te afirmo. Muitas vezes o problema não é o público. Não é segmentação, o problema às vezes está na página, o problema às vezes está na oferta. E como que você descobre isso? Através de dados. Seu anúncio está tão atrativo quanto você acha que está? Será que seu produto está realmente resolvendo a dor daquela pessoa como você acha que ela está respondendo? Você tem dados para notar isso? Nós estamos com um caso agora de uma empresa que investiu alto com uma outra agência e eles chegaram para a gente. Quando eu fiz essas perguntas para eles, eles não tinham os dados. Então, você precisa ter dados, precisa interpretar esses dados e eles vão fornecer para você no médio e longo prazo ferramentas gigantescas e valiosas para que você venda mais, aumente o seu ticket e desenvolva novas soluções. Essa doutora que, inclusive, eu comentei desse resultado, hoje ela tem várias clínicas aqui em São Paulo, de nichos diferentes, porque era da parte de dermatologia e tricologia. Então, ela pivotou o negócio dela porque ela viu oportunidades. Mas o que gerou essa clareza de negócios? Dados. Se não tivesse dados, ela não perceberia que tem uma necessidade, por exemplo, de remoção de tatuagem naquele bairro. E hoje é um dos produtos que mais vende. É um mar para o empreendedor, o microempreendedor, se aprofundar, né? Ô, Bárbara, agora uma curiosidade. Quando se procura o gestor de tráfego e tal, geralmente as pessoas falam que são mais homens que trabalham com essa área. Já falaram isso para você? Nossa, você é mulher, gestora de tráfego, tem essa coisa ou não? Realmente, tem muito homem nessa área. Mas ainda ninguém chegou para mim e falou: nossa, você... Muito pelo contrário, o pessoal às vezes chega e fala: que legal poder ter uma visão. A gente está com um cliente que é um cliente bem bacana, que ele ainda falou sobre isso. Ele falou: poxa, muito bom ter você aqui na equipe, porque é uma visão feminina. Ele tem o produto dele é estética, com médicos de cirurgiões plásticos e tudo mais. E ele falou justamente isso. Ele falou: poxa, que legal uma visão feminina dentro desse ambiente. Eu tenho sido recebida dessa forma. Poxa, que legal que tem uma mulher com essa visão mais voltada para essa. Eles acham que é um pouco mais de sensibilidade para lidar com as informações, mas dados são dados no final das contas, né? Não dá para gente mudar muito, mas
É muito bom, é muito legal e tem sido bastante desafiador, porque é uma área bastante estratégica, onde na análise de dados, ela rege tudo, né? Para a gente fazer uma otimização, para a gente melhorar qualquer ponto dentro de uma campanha, a análise de dados é fundamental. E a gente percebeu exatamente isso. O cliente, quando você chega com dados, quando você aparece com informações que não dá para a gente maquiar, né? Dados você não maqueia, você apresenta e é assim. Eles são dessa forma. A gente consegue reverter, a gente consegue mudar, mas é em cima da informação que a gente está recebendo. Então, é muito legal, porque é transparente. É aquilo que está ali, E que a gente geralmente consegue o coletar. cliente não sabe mais, né? Óbvio. Exato, porque é em Sim. cima daquilo que a gente consegue fazer todo o novo caminho, a gente redesenha, né, a estratégia, é o que o Felipe falou, não é só, às vezes tem muitas coisas envolvidas, às vezes é a página, às vezes é o atendimento, às vezes é o produto, às vezes é a oferta, às vezes é a comunicação, e o dado, ele traz para você essa clareza, é através da coleta desses dados que você consegue olhar para o dono do negócio e falar, olha, são tantas informações em cima disso. O gargalo está aqui dentro, a gente consegue mudar, a gente consegue otimizar. E aí o resultado vem de forma, assim, incrível, né? Por isso que a gente fala que dá para ficar milionário, a gente consegue escalar muito rápido, porque as informações vêm muito rápido e a gente consegue fazer as estratégias, as novas estratégias, muito rápido. Felipe, você acha que a gente conseguiu cumprir com o objetivo? Eu acho que sim, e acho que esse é um assunto que tem que ter num canal de empreendedorismo, de negócios, que tem tudo a ver. E não sei se faltou alguma coisa. Se o pessoal que está assistindo ficou com alguma dúvida, comenta aqui. A gente Pois vai vamos ver que vai tem aqui, se tem. responder. E se não ficou claro algum ponto, é interessante que a gente possa abordar. E outra, se vocês estão gostando de ouvir sobre tráfego pago, se Ah, é estão a Lenita, identificando, que tal? clica aqui no like, dá o like aqui, ó, pra gente saber também e direcionar o nosso papo, que é muito legal ouvir vocês. Sim. Todo digital é um leilão, inclusive o Google. Vamos justificar isso aqui também, interessante, a Débora tocou nesse ponto, por quê? O seu anúncio aparece para as pessoas através de um leilão, inclusive. É por isso que tem um orçamento e que você define quanto que você quer pagar por clique, porque essa é a maior diferença entre as redes sociais e o Google. Na rede social, você paga por exposição. Você paga quando o seu anúncio aparece para a pessoa. No Google é diferente, você só paga quando a pessoa clica no seu anúncio. Então você só paga quando você teve uma pessoa dentro do seu site. O Google é fantástico por isso. Agora, qual que é a parte de definição? Por que o seu anúncio aparece para a pessoa e não aparece para outras? Porque são levados 3 pontos em consideração aí. O primeiro é a qualificação de relevância do seu anúncio. Segundo, o seu orçamento, o seu lance, porque você vai entrar no leilão, assim como você está anunciando o seu concorrente também está lá. É nesse né, ponto que você está pagando, né? Leilão, nesse ponto. Exato. Aí nessa questão é quem põe mais dinheiro tem mais chance de aparecer. Não necessariamente quem põe mais dinheiro. Vamos desmistificar isso também. Se você põe mais dinheiro, você pode aparecer mais, claro, porque você tem mais verba para aparecer para mais pessoas. Só que para você vencer o leilão, você tem que ter uma boa página, o seu anúncio tem que estar relevante para essa pessoa, e isso é de acordo com o que o algoritmo entende daquilo que você postou. Por isso que é importante você saber escolher bem as suas palavras-chave, ter uma boa página responsiva para computadores, celulares e tablet, porque hoje a maioria dos acessos é feita via celular. Criativo de verdade, criativo que responde à dor do seu cliente. Isso é importantíssimo, imprescindível, tanto no Google quanto nas redes sociais. E você o Felipe, multiplicar os seus canais. Sim. É importante você falar sobre isso, porque é nesse ponto que o empreendedor sozinho, ele fica patinando. Porque a gente precisa analisar alguns pontos
que a gente vai precisar de alguma habilidade técnica para trazer qualidade para esse criativo, por exemplo, para que o seu roteiro seja um roteiro que converse com o seu público, por exemplo, para você entender qual é o valor, mais ou menos, que você precisa ter investido ali na plataforma para você conseguir ganhar os leilões. Porque tem eu e você anunciando o mesmo produto para o Felipe, que é a mesma pessoa. Quem vai ganhar esse leilão? Como é que o Google sabe quem vai ganhar esse leilão? Qualidade do criativo, relevância do seu anúncio e o valor que você tem para investir. Exato. Então, a agência, o especialista, ele entra justamente nesses pontos, sabe? É importante. Você consegue colocar o seu negócio em outro nível de concorrência, de alcance, né, de efetividade, quando você tem especialistas tratando para você, né? Não dá Só para para ter a complementar, o terceiro cabeça ponto. na criação de conteúdo e nisso ao mesmo tempo. Exato, Principalmente não para quem está começando. Só para complementar, o terceiro ponto que eu fiquei de falar, eu falei dois, que eu falei sobre o lance e a qualidade do anúncio. O terceiro ponto é a taxa de ação estimada. Estava buscando aqui o termo exato, por quê? O que é isso? É quando o algoritmo entende qual que é a probabilidade da pessoa tomar a ação que você quer que ela tome com base no seu anúncio. Olha como isso é complexo. O algoritmo vai entender a intenção do seu usuário e vai combinar o seu material para que ele receba o seu material com alta qualidade. Então, veja só, vamos traduzir isso e simplificar. Vamos supor que a gente está vendendo um brigadeiro. Então, o anúncio, ele não pode só ser um anúncio simples, né, de brigadeiro à venda. Por mais que esse possa ser até o melhor anúncio, mas ele vai levar em consideração o título do seu anúncio, a qualidade da relevância, o orçamento que você tem para entrar na disputa do leilão, porque assim como você está anunciando a venda do seu brigadeiro, você tem N outras pessoas anunciando brigadeiros tão bons quanto o seu, só que o que vai definir a posição que ele vai aparecer é a taxa estimada de ação. Então, se você quer que a sua ação seja a pessoa clicar e comprar o seu brigadeiro, o Google, por exemplo, vai entender se aquela pessoa para quem ele vai mostrar o anúncio está nesse ponto de compra. Ou se ela está no ponto de visitar a sua página para conhecer a sua marca. Ou se ela está num ponto atrás para ouvir falar do seu brigadeiro. E aí ele ranqueia os seus anúncios. É bem interessante. Mas, tendo esses 3 pontos bem estruturados, você tem um anúncio imbatível e domina o topo do Google. Mesmo com orçamento baixo, inclusive. Muito bom, adorei o papo. Eu acho que uma coisa legal para fechar é qual é a hora de começar, né? Porque às vezes a pessoa fala, já estou aqui faz um ano, vendo pouco, agora eu vou pôr dinheiro. A hora de começar é a hora que você quer começar a crescer, a vender, a ter relevância. É essa hora. Exato. Se você abriu a sua empresa e falar, eu quero desde agora, eu quero começar a fazer o negócio dar certo e funcionar. Vamos pelo caminho mais eficiente, que é através do digital. Gente, não tem como correr mais, tá? Tá todo mundo com a cara no celular. Você que tem um negócio, que tem um CNPJ, que presta um serviço, precisa estar ali, mas de forma profissional, né? Não é de qualquer jeito, não é fazendo do jeito que você acha que deve fazer, não, é de forma profissional. Você precisa ser relevante, você precisa inspirar credibilidade, autoridade, as pessoas precisam olhar para você, para sua marca, para o seu produto e falar, poxa, isso aqui é o que eu preciso, eu quero, me atende. É nessa hora. Então, eu acho que é a hora que abriu, já tem que estar lá dentro. Então, para isso que nós estamos nesse mercado, para facilitar a vida do empreendedor e encurtar o caminho dele para o sucesso. E é com isso que a gente pode contribuir, com esse estudo de mercado, toda essa inteligência e operacionalização das ferramentas de forma estratégica, objetiva e apertando os botões certos nas horas certas. Afinal, a gente está lidando com sonhos. Cada empresa que nós atendemos, nós temos muita valorização e respeito pelo sonho do empreendedor. Nós sabemos qual que é o desafio de empreender no nosso país. Então, nós acreditamos nas pessoas, acreditamos no nosso país, tanto que o nosso logotipo, a nossa marca fala sobre isso.
e nós queremos ser um canal de catalisador de negócios aqui no Brasil, para que a gente tenha a potencialização de negócios, pessoas e um futuro próspero através do empreendedorismo. Deixa o Instagram, então, da agência, Felipe, o seu também, e o seu, Bárbara, para a gente concluir. Eu sei que o Felipe é um cavalheiro, já vou falar primeiro. O meu é barbara.nador. O meu Instagram, vocês me encontram no @soufelipealves, sou o Felipe Alves, e o @ da agência é um pouquinho mais extenso, é o nome completo da empresa, que é Hybrid Digital Performance. Nós podemos deixar aqui na legenda os links para cada um dos perfis, e se vocês quiserem se conectar conosco, estamos lá prontos para recebê-los e potencializar os seus sonhos e seus negócios.